consequência da ação desses intermediários vai resultar desses eventos. E quais são os eventos? Temos aí os eventos benéficos, os eventos perfeitos, que são da ação direta de Deus. Tudo aquilo que Deus faz é bom e é perfeito. Então tudo aquilo que está dentro do seu plano está acontecendo perfeitamente. Não sai do controle. Mas aquilo que sofre uma ação do intermediário, do ser humano que interage dentro do plano do livre-arbítrio, pode ser deturpado. Existem coisas boas também que os seres humanos possam fazer, atitudes boas, ações boas. Mas existe muito mais deturpação, existe muito mais prejuízos decorrentes da ação do homem. Então temos, num plano primário, somente Deus, a ação e os eventos, a direção de Deus sobre tudo aquilo que acontece. Num plano secundário, temos também Deus como o autor, né? Aquele que vai dar início à ação. Então Deus, a ação, só que a ação de Deus passa também por um plano de intermediários. Então a ação de Deus sobre os intermediários vai ser reinterpretada por esses intermediários, que vão ter a liberdade concedida por Deus de agir em concordância com Deus ou em discordância. Quando agem em concordância com Deus, permanecem na linha de perfeição, na linha dentro daquilo que Deus quer, dentro daquilo que Deus deseja, dentro daquilo que Ele planejou. A partir do momento que saem da vontade de Deus, do plano diretivo de Deus, geram consequências funestas, geram consequências desastrosas, consequências de pecado e de condenação. Então, dentro do plano das ações secundárias, como nós abordamos aí no slide, trouxemos esse exemplo, nós vemos, por exemplo, um outro ponto de vista da reprovação passiva. Então, dentro da reprovação ativa, nós temos as ações secundárias, como nós abordamos. Então, dentro do plano das ações secundárias, como nós abordamos aí no slide, trouxemos esse exemplo, nós vemos, por exemplo, um outro ponto de vista da reprovação passiva. Então, dentro da reprovação ativa, nós temos que Deus é o único autor e é aquele que dirige tudo diretamente, sem intermediários. Tudo aquilo que acontece foi porque Deus determinou. Aconteceu uma coisa boa, Deus determinou. Aconteceu uma coisa ruim, também Deus determinou. Então tudo está debaixo da responsabilidade única de Deus. Agora, dentro do entendimento sobre a reprovação passiva, aí entra naquele segundo quadro, no quadro onde nós entendemos que existem também ações diretivas de Deus, que são o seu plano perfeito. Quando estamos debaixo da vontade de Deus, estamos agindo de acordo com a vontade diretiva, e aí entra a reprovação passiva, ou reprovação ativa, ou aprovação ativa também. Então, uma vez que estamos debaixo da vontade perfeita de Deus, vamos ser aprovados ativamente. Estamos cumprindo com o seu plano, com o seu projeto. Agora, uma vez que não se cumpre, também somos atingidos pela reprovação ativa. Agora, dentro do segundo quadro, temos as ações secundárias. Então, a ação de Deus age sobre todos os elementos, só que a humanidade Deus deu livre-arbítrio. É diferente dos animais, dos outros seres. Os seres humanos são equiparados a Deus, por exemplo, em Gênesis, quando façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, o que vem a ser a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Deus não tem cor ou raça, né, ou características físicas. Deus é espírito. Então, onde está a imagem e a semelhança de Deus? Senão no poder de escolha, no poder de decisão. Se o homem não tivesse esse poder de decisão, esse poder de escolha, ele seria mais um animal qualquer, como os demais. Agora, uma vez que o homem tem poder de decisão e de escolha, ele tem livre-arbítrio, ele tem liberdade. Então nós pensamos a partir das evidências bíblicas dessa forma, do homem como tendo poder de decisões, poder de escolha, concedido por Deus. E em momento algum isso infringe a autoridade de Deus. Por quê? Porque foi Ele mesmo que deu. Se Deus tem alguma limitação sobre a sua ação,
não é porque o homem tenha tomado de Deus a autoridade, mas sim porque Deus autolimita-se, porque Deus, por sua vontade e sua deliberação, concede ao homem um espaço chamado livre-arbítrio, onde o homem interage, o homem manifesta sua aprovação ou reprovação. Então, dentro do plano da aprovação, o homem está na direção ativa, né? Está na aprovação ou reprovação ativa de Deus. Quando o homem manifesta contrariedade, nós vemos aí a atuação do intermediário. Então nós vemos a ação secundária, né? A ação de Deus, a interferência do secundário, daquele a quem Deus deu livre-arbítrio, e dessa interferência nós podemos ver concordância ou discordância. Então, a partir desse plano secundário, desse entendimento de que existe um intermediário entre Deus e os fatos, entre a vontade de Deus e os eventos, a partir desse entendimento, nós vemos a reprovação passiva, por exemplo, manifestada dentro do calvinismo moderado, do calvinismo infralapsariano, né, que diz que Deus não necessariamente pré-ordena, né, pré-determina tudo, aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão ser condenados, mas sim que Deus tem o seu primeiro objetivo a criação. Dentro da criação, o homem e a liberdade de escolha. A partir dessa liberdade de escolha, decisão. Decisão em consonância, em concordância com aquilo que Deus pretende e deseja, aprovação. Agora, a partir do momento que sai da direção e da vontade de Deus, age em contrariedade ao plano de Deus, reprovação. Sobre a reprovação, não uma reprovação ativa. Por quê? Porque o infralapsariano entende que Deus necessariamente tenha pré-determinado que este homem pecasse, como entende o radical. Mas ele diz, em algum momento foi dada liberdade a ele, e dessa liberdade foi feito um mau uso, e desse mau uso a reprovação. Então essa reprovação, ela é passiva, ou seja, ela é condicionada a uma má escolha, ela é condicionada a uma escolha incorreta, a uma ação em discordância com a vontade de Deus. Então a reprovação passiva, ela se manifesta dessa forma. É uma reprovação como consequência da queda, ou seja, não a vontade de Deus de que essa pessoa, a direção de Deus para que esta pessoa caísse, mas sim a vontade e a direção de Deus para que essa pessoa tivesse liberdade de escolha. E a partir dessa liberdade de escolha, aqueles que escolheram pela desobediência, reprovação. É a reprovação passiva. Por quê? Reprovação como consequência da própria escolha dele, consequência da queda. E dentro desse plano, não somente o calvinismo moderado, não somente o infralapsarianismo, mas também o livre-arbítrio, que é abordado por Armínio, né? Que é defendido principalmente dentro da soteriologia arminiana. Então, dentro desse plano, do plano secundário, do plano que entende que não existe somente a ação de Deus no mundo. A pessoa ficou gripada porque Deus quis. Uma pessoa foi atropelada porque chegou o dia dela. Inclusive, essa forma de falar, nós temos que tomar muito cuidado na maneira como nós manifestamos nossas ideias. Quando uma pessoa fala, a pessoa tomou um tiro, por quê? Porque chegou o dia dela. Como assim? O que será que vem expressar essa fala, né? Chegou o dia. Quer dizer, havia um dia agendado, determinado. Se havia um dia agendado, determinado, quem o determinou? Se nós dizemos que foi um outro ser que não Deus, estamos dizendo que existe um outro ser no governo da história. Então, logo, Deus não é único. Existe um outro. Existe Deus e existe um outro que está interagindo também, juntamente com ele. Agora, se não, se dizemos que é Deus, estamos automaticamente afirmando a reprovação ativa. Estamos afirmando o calvinismo radical. Estamos falando de pré-determinismo. Quando dizemos que algo aconteceu porque chegou o dia, ou seja, este dia era um dia pré-determinado. Independentemente daquilo que a pessoa fizesse, isso ia acontecer. Logo, não havia espaço de escolha, espaço de livre-arbítrio. Se não havia espaço de escolha e de livre-arbítrio, a responsabilidade sobre esse evento está sobre Deus, que foi Deus que determinou. Afinal de contas, o dia estava agendado e aconteceu. Por quê? Porque alguém afirma. Morreu porque chegou o dia dele. Se acidentou por quê? Porque é o dia. Quando não é o dia, ele não morre. Esse tipo de afirmação tem que ser repensada. Nós temos que ver que nem tudo que acontece é a vontade de Deus.
Os refugiados assírios se movimentaram aí, mais de 500 mil pessoas já deixaram seus lares, estão fugindo, estão entrando pelos países da Europa, inclusive até alguns vieram para cá, né? Crianças estão morrendo afogadas no meio do caminho, pessoas estão sendo mortas, trucidadas, né? O Estado Islâmico está trucidando muitos irmãos nossos. E diga para mim, se é a vontade de Deus, Deus tem algum desejo nesse tipo de situação? Com certeza não. O entendimento que nós temos é que nada disso que está acontecendo é a vontade diretiva de Deus. O plano de Deus é outro. Agora, por que isso acontece? Exatamente porque, como nós vimos no quadro das ações secundárias, existe um plano perfeito. Existe a vontade diretiva de Deus. Aquilo que Deus quer que se realize. Agora, essa vontade diretiva de Deus, ela interage, ela passa por um intermediário. Quem é o intermediário? É exatamente a humanidade, o homem, que vai ter elementos dentre elas que vão concordar e vão agir debaixo daquilo que é a vontade de Deus, e vão fazer o bem, e vão realizar boas ações. Agora existem aqueles que vão agir contrariamente à vontade dele, e vão produzir más ações, vão produzir más atitudes. Por exemplo, a guerra, a perseguição, né? A violência e diversos outros tipos de ações que são resultados não da vontade de Deus, mas resultados da ação do intermediário, da ação do homem. Sobre a ação do intermediário, em discordância da vontade de Deus, virá juízo. E aí onde entra a reprovação passiva. Passiva por quê? Porque dependeu de uma condicional, de uma ação tomada por esse intermediário, por esse homem, essa ação tomada dentro do plano do livre-arbítrio, que tornou ele reprovável, tornou ele condenável. Então por isso que nós pensamos dessa forma, por isso que nós entendemos dessa forma, nós manifestamos um ponto de vista muito mais aproximado dentro dessa questão da reprovação passiva e dentro da questão das ações secundárias, ou seja, nem tudo o que acontece é vontade diretiva de Deus, mas dentro do plano da permissão, os homens tomam decisões. Decisões certas ou decisões erradas. As decisões certas merecem aprovação. As decisões erradas serão imputadas a eles em juízo. Rapaz, pessoal, saindo da parte mais específica em que estávamos tratando dos diferentes pontos de vista sobre as escolas soteriológicas, então, em que falamos principalmente sobre calvinismo e arminianismo, o contraste, né, de abordagem dessas duas escolas sobre o tema da salvação, o tema soteriológico, vamos entrar agora numa parte do nosso curso em que vamos abordar temas mais gerais, temas que falam acerca das doutrinas da salvação, da forma como elas se apresentam no contexto bíblico, como elas podem ser entendidas e principalmente as consequências dessas doutrinas da salvação presentes na Bíblia e sendo aplicadas agora na nossa vida, sendo aplicadas agora na forma como elas influenciam, na forma como elas saem do contexto bíblico e entram agora no contexto da vida, né, no contexto da realidade. Então, como que elas podem ser entendidas, como pode ser compreendida a ação delas, quais serão as consequências, principalmente isso, quais serão as consequências do entendimento sobre esses diversos aspectos da doutrina soteriológica. Então, a partir da página 30, nós temos o tema, os tempos da salvação. E quando estamos falando dos tempos da salvação, estamos entrando numa abordagem tridimensional. Então nós vamos ver como os efeitos da salvação se reproduzem de uma forma tridimensional sobre a vida daqueles que estão sendo influenciados pela salvação em Cristo, pelas doutrinas bíblicas, as doutrinas soteriológicas, que vão nos proporcionar exatamente esse conhecimento, o conhecimento acerca do plano de Deus para a salvação da humanidade. Então o termo da salvação tridimensional fala a respeito da salvação abordando o passado, influenciando o passado, o presente e o futuro.
então as dimensões de tempo que serão atingidas pelo plano de salvação. Então o plano de salvação tem um autor, inclusive este é o ponto incontroverso dessa doutrina, desse tema, né, desse estudo que estamos desenvolvendo aqui, o estudo soteriológico. Se existe algo incontroverso dentro da soteriologia, é acerca do seu autor, porque o desenvolvimento dessa matéria, nós já temos visto até aqui, vamos continuar vendo, existem muitas controvérsias, existem muitos pontos de vista, muitos autores que desenvolvem diversos tipos de prisma sobre o desenvolvimento do plano da salvação. Uns entendem que a salvação se desenvolve sem levar em consideração o livre-arbítrio, outro defende a questão do livre-arbítrio, um defende uma salvação exclusivista, outro é universalista, e assim vão se desenvolvendo os diferentes pensamentos conforme os diferentes teólogos. Mas se existe algo que é incontroverso dentro do tema da soteriologia, é acerca do seu autor. Então o autor do plano da salvação é Deus, ele é a fonte da salvação, ele é o único meio através do qual o plano de salvação veio a existir e que também dará a ele o seu cumprimento, a sua realização. De que forma? Esse que é o ponto. Como o plano da salvação chegará até nós e quando somos alcançados pelo plano da salvação, de que forma somos influenciados por ele, em que áreas ele vai agir, o que ele vai causar, quais serão as consequências. Exatamente disso que está tratando essa parte, os tempos da salvação. Então a salvação ela vai trabalhar de uma forma tridimensional, ela vai influenciar aspectos do seu passado, ela vai causar transformações das consequências desse seu passado, daquilo que foi produzido através do seu passado, aquilo que você está colhendo hoje como frutos daquilo que foi plantado. A salvação, quando é apresentada, quando você reage positivamente a ela e você passa a fazer parte do plano da salvação, ela vai influenciar sobre isso, sobre aquilo que foi feito no seu passado, sobre o qual você está colhendo os frutos agora, mas quando você é atingido, você é alcançado pelo plano da salvação, ela causa alterações. Então nós vamos ver que tipo de alterações. Ela vai agir sobre o seu passado, ela age sobre o seu presente e ela também terá consequências para o seu futuro. O futuro de uma pessoa alcançada, uma pessoa que participa do plano da salvação em Cristo, é diferente do futuro das pessoas que não estão participando dessa mesma salvação, que não tem certeza de salvação em Cristo. Como disse o Senhor usando seu profeta Malaquias, o último profeta do último livro que temos na nossa organização de Antigo Testamento, o Antigo Testamento que nós usamos, ele diz que o Senhor fará diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não servem. Foi falado isso em relação a um outro tema, mas isso é uma verdade muito abrangente, que inclusive pode ser utilizada nessa situação. Existe diferença entre aqueles que estão participando do plano da salvação em Cristo, seja da linha soteriológica que seja, sejam calvinistas, arminianistas, universalistas, independentemente disso. O plano da salvação em Deus, que é o seu único autor, que deu o desenvolvimento a este plano em Cristo, que é o único por meio do qual nós seremos salvos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como o Senhor disse, e quando a pessoa é alcançada, ele entra por essa porta que é Cristo, e ele é alcançado pelo plano da salvação, terão consequências na vida dele. Então é isso que nós vamos estudar aqui, as consequências que virão sobre a vida daqueles que participam do plano da salvação. Então, tratando do aspecto tridimensional do plano da salvação, nós podemos começar do seguinte ponto: qual é a porta de entrada para o plano da salvação na vida da pessoa? Então, como nós vemos nos textos bíblicos, principalmente Romanos, que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Logo, todos estão numa condição de pecado, estão numa condição de condenação. Então, independentemente